Olá a todos, bem-vindos a mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Me ajudem a disseminar a tradição pelo Brasil, a tradição católica verdadeira. E este é um canal feito para você que se interessa pelo tema, que acabou de chegar agora na tradição, teve o primeiro contato com a tradição, ou mesmo já tem algum contato já há um bom tempo, né? Então estamos aqui para isso, para colocar você a par da tradição e ajudar você nessa caminhada, no que for possível, tá bom? Então serão todos bem-vindos e vamos hoje começar rezando, pedindo a Nossa Senhora que nos proteja, nos oriente mais uma vez nesse vídeo de hoje, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Meus queridos, meus irmãos, no meu último vídeo, eu falei da questão da mentalidade protestante, que entrou muito no catolicismo moderno. E isso é uma verdade inquestionável. A gente vê, por exemplo, a questão da RCC, né? RCC, que de católica ali não tem mais nada, já deixou de ser católica. Mas a gente vê isso muitas vezes também quando as pessoas questionam a questão da missa. Ah, porque vocês defendem a missa tradicional, missa em latim, que horror, eu tenho asco a isso, ninguém entende nada. Pessoal, tanto que no meu último vídeo as pessoas viraram para mim e disseram assim: Dionísio, você esqueceu de entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Você criticou e questionou essa mentalidade protestante que o pessoal tem na cabeça. E é verdade, mas eu reservei basicamente esse novo vídeo para tratar um pouco mais aprofundadamente essa questão, né, da missa tradicional, do porquê da missa tradicional, né? A gente vai falar um pouquinho porquê do latim, né? A gente vai falar do caráter sacrificial, a gente vai falar de algumas coisas que valem a pena ser tratadas aqui hoje, né? Lembrando mais uma vez que, por favor, gente, tem um padre da tradição que quer viajar para Teresina, ele precisa. São 3 mil reais e de volta. É o Padre Alberto, nosso querido Padre Alberto, né, da família Beata Maria Virgenes. Então, por favor, quem puder ajudar, eu vou deixar a chave Pix, tá bom? E também vou deixar mais uma vez a vaquinha para ajudar o Seminário do Imaculado Coração de Maria, lá do Rio de Janeiro, nossos irmãos da Resistência, que recebem cada dia mais e mais seminaristas, não tem mais nem lugar para colocar tanta gente, eles querem ampliar, fazer uma ampliação boa no seminário para acolher mais seminaristas, porque a tradição atrai, a tradição acolhe, a tradição está sempre receptiva a quem queira, né? Enquanto isso, o progressismo definha, né? O progressismo, os seminários viram feminários, né? Então, pessoal, né, vamos contribuir. Vou deixar também a vaquinha, tá bom? Então, para você, meu irmão, mudando agora do assunto para o qual nos direcionamos nesse vídeo, você que disse, meu irmão, Dionísio, você esqueceu de falar que a tradição fala a questão da missa, porque a mentalidade protestante entrou na mente de muitos católicos. É fato. É mais do que reconhecível isso, gente. A mentalidade protestante entrou na cabeça de muitos católicos. Infelizmente. Houve uma péssima influência, né, da heresia protestante no catolicismo moderno, principalmente a partir do Concílio Vaticano II. Né? A questão, né, do quererem laicizar o padre, né, ou então de querer tornar o leigo sacerdote. Né? Existe o chamado sacerdócio comum vulgar do leigo, que é o todo batizado, né? Mas é comum, não é o sacerdócio como o de um padre católico, não é? É diferente. Né? A missão é diferente, tudo é diferente, né? Só para vocês terem ideia, um padre e um bispo que podem celebrar o Santo Sacrifício da Missa. Nós somos ovelhas, leigos. Não podemos fazer isso. Ao contrário do protestantismo, né? Que eles falam do sacerdócio lá deles para todo mundo lá para eles é sacerdote, né? E não foi isso que os apóstolos nos ensinaram desde o começo, muito pelo contrário, eles deixaram sucessores, né?
A gente vê na carta de São Clemente, Romano, aos Coríntios, que os apóstolos sabiam que ia acontecer muita bagunça depois que eles morressem, né? Mas que eles queriam deixar homens autorizados, em quem tinham sido impostas as mãos, recebido o sacramento da ordem, não é? E depois recebessem as sagrações episcopais para poderem fazer novos bispos ou novos sacerdotes. Então, é a igreja que tem sucessão apostólica, né? E celebrar o santo sacrifício da missa é um dos mais excelsos, se não o excelso dom que Nosso Senhor deu aos sacerdotes validamente ordenados. Até mesmo nos cismáticos ortodoxos, eles têm lá sacramentos válidos, mas não são lícitos. Não são lícitos. Como os nossos são lícitos. Então, o que acontece? Por que o latim na missa tridentina? Porque até a missa de Paulo VI, né? Ela pode ser em latim. Mas a missa em latim, a missa tridentina, a missa de sempre, ela é em latim, primeiro porque o latim é uma língua que como já está morta, ela não está sujeita a mudanças no seu significado das palavras. A semântica é a mesma, tudo sempre ali a mesma coisa. Então, esse critério de imutabilidade no latim, e que dá realmente esse sentido para a missa como sacrifício, né? Sacrifício imutável, é o mesmo sacrifício do Calvário, tornado presente, eu diria presentificado, não é repetido, como os protestantes falsamente dizem, né? Ou por ignorância ou por má fé. Ele é presentificado, ele é tornado presente diante de você, na Santa Missa, só que de uma forma incruenta. Jesus não sofre mais, tá bom? É isso que é o sacrifício da missa, acima de tudo. Sacrifício. Por que o sacrifício? Quando o sangue é retirado do corpo, essa separação é o sacrifício. Ora, o que mais é a missa senão o sacrifício? Quando o padre consagra a hóstia, o pão, né, é consagrado e torna-se corpo de Nosso Senhor, e logo a seguir o vinho torna-se sangue de Nosso Senhor. Então a separação é um sacrifício que torna presente. Né? É o ato maior de latria, de adoração a Deus que existe. Os protestantes não têm. Eles têm lá os templos malucos deles, né, que não tem sacrifício. Eles conseguiram criar uma novidade sui generis que ninguém nunca teve na história da humanidade. Templo sem sacrifício. Parabéns, protestantes. Vocês foram muito bem nisso aí. Papaizinho Lutero e Calvino ensinaram vocês muito bem. Zwinglio, Ecolampádio, todo mundo. John Smith, todo mundo que veio depois. Mas nós sempre mantivemos esse caráter sacrificial. Não é? Então, tem mais um detalhe, porque o latim é uma das línguas que podem ser celebradas a missa por excelência. Por quê? Ora, a gente já ouviu falar muitas vezes de que, por exemplo, os maronitas, eles têm a missa na língua de Jesus, o aramaico. Ora, os católicos orientais, normalmente, eles podem rezar até algumas vezes, algumas passagens lá nas línguas, digamos, as línguas vernáculas deles lá. Mas o normal é grego. Os ortodoxos celebram praticamente em grego. Não é? Os ortodoxos celebram em grego. Os católicos orientais celebram em grego. Grego. Então, grego. Mentalizaram aí, aramaico, grego. Tem mais uma. Latim. O latim, né, que é uma língua também sacra. Então, essas três línguas, elas estavam presentes aonde? Pensem aí, quando Jesus foi crucificado, essas três línguas sacras, litúrgicas por excelência, estavam presentes no títulos que estavam na parte de cima da cruz de Nosso Senhor. Lembre-se que os evangelhos, eles são explícitos em dizer que o título estava escrito em aramaico, hebraico deles, né? O aramaico, vulgarmente conhecido lá por hebraico, mas é o aramaico mesmo, latim e grego. Então, essas três línguas, isso tem um significado profundo para dizer que essas são as línguas litúrgicas por excelência. A língua litúrgica nossa, como nós somos católicos de rito latino, né? Nossa língua litúrgica
É o latim, que essas três línguas, e o latim, vamos enveredar pelo latim. O latim, ele deixa sempre aquele ar, aquela atmosfera de sagrado, de mistério, que não se tem no vernáculo. Aliás, mesmo na missa nova, que o pessoal lá celebra em vernáculo, em português, em inglês, em italiano, em francês, em espanhol, seja lá o que for, as próprias pessoas não conseguem entrar no sentido do que é a missa. Aliás, na missa nova, às vezes a pessoa tem que estudar muito para tentar entender aquilo ali como um sacrifício. Tentar entender, tá bom? Tentar. Para a gente, não. Para nós católicos, é sacrifício. É impetratório, é latrêutico, vicarial, né? Tudo isso tem ação. Claro que tem também um sentido de ação de graça. Tem também um sentido disso. Mas é o culto de sacrificial e de adoração maior que pode existir. É a missa. Tá bom? Que está intimamente ligado, claro, é o sacrifício de Jesus tornado presente. Porque Jesus, sendo homem e Deus, carregando em si as duas naturezas em uma só pessoa, né, que não se misturam, não é? Por isso que diz que Nossa Senhora ela é mãe de uma pessoa divina, que Nossa Senhora é mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ela é mãe da pessoa divina de Jesus. Ela não é mãe de alguma coisa, de algo. Ela é mãe de alguém. Os protestantes não entram isso na cabeça desse pessoal, não. Não entra. É difícil para eles. Não entendem lé com cré. E começa a falar um bocado de bobagem. Né? Então, meus queridos, o latim guarda esse ar de mistério, de respeito, né? De mistério, segredo e de algo que está sendo realizado ali diante dos nossos olhos de uma forma invisível. Né? O sacramento é um sinal visível de algo invisível. Invisível. Né? Então, e tem mais um detalhe. Normalmente todos os missais de nós, leigos, eles são bilíngues. O que quer dizer? Eles têm o texto em latim e do outro lado tem a tradução em português. Tá bom? Mas a missa não foi feita para nós, não, gente. Ela foi feita para Deus. Por isso que o padre fica de frente para o sacrifício, de frente para o sacrário. Não foi feito para a gente, não. Para nós, não. Foi feito para Deus, por nós. Se pede ali também o perdão dos pecados também. E por isso, durante a própria Santa Missa, o sacerdote, quando ele nos absolve ali, ele faz da absolvição dos pecados veniais, das desatenções, né? Muitas vezes das distrações. Então, existe um porquê desse ar de mistério, né? E que, por mais que você seja o melhor católico do mundo, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se teve alguém, por exemplo, que conseguiu chegar um pouco mais perto de entender o sentido da missa, chegou perto mesmo, foram, por exemplo, São Padre Pio e São João Maria Vianney, dois grandes sacerdotes. Não quer dizer que outros grandes santos sacerdotes não tenham chegado. Mas mesmo eles não conseguiram ainda captar toda a essência e conseguir compreender toda a essência da missa. Porque não tem como você captar toda a essência, mas você sabe que ali é sacrifício. E olha que eles são grandes santos, e que hoje estão lá na glória com Jesus, com sua Mãe Santíssima, com os outros santos. Né? Imagine, Padre Pio que chorava lágrimas, e mais lágrimas quando celebrava a missa, tem vídeos disso na internet que você acha. Não é aquele vídeo da última missa, não, que também foi algo que toca o coração, mas tem outros, se eu não me engano, tem outro ao ar livre, que ele celebra uma missa campal muito bonita. Né? E ele chora quando ele sobe ao altar, é Cristo subindo ao Calvário. Né? Quando ele consagra, né? Que é a separação de Jesus. Quando ele ergue a hóstia, é Jesus sendo crucificado. Né? Quando eles consagram o vinho no sangue de Nosso Senhor, ali é Jesus derramando o sangue por nós. Né? Por nós. Não é por todos, é por muitos, porque apesar do sacrifício de Jesus ser suficiente para salvar a todos, nem todos
conseguiram fazer dele efeito, graça de efeito em suas vidas. Por isso que é errado dizer na missa que é por nós e por todos, né? É por nós e por muitos. Pro nobis et pro multiplos. Múltiplos, né? Em latim. Entendeu, meu povo? Entendeu o porquê do latim? Entendeu o sentido? É por isso que existe o latim. O latim, ele demarcou o seu lugar na própria cruz de Nosso Senhor. No título da cruz, que o soldado pregou lá, em cima de Nosso Senhor, né? Preso à cruz, pregado à cruz, ele colocou lá o título Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E que os sacerdotes judeus queriam que Pilatos não colocasse isso, mas que é que Pilatos disse, o que eu escrevi está escrito. Quer dizer, é uma realidade que ele escreveu, mas que transcende a eternidade e o sentido de sacrifício de Nosso Senhor. Entenderam, meus queridos? Então, por que o latim, gente? Entenderam o porquê do latim? Porque é a vontade do próprio Jesus. Por isso que as 3 línguas por excelência, né? O aramaico, o latim e o grego. O hebraico também. O aramaico, se você levar também em consideração o hebraico, mas normalmente é o aramaico, né? A liturgia de São Tiago, antiquíssima, parece que era celebrada em aramaico e parece também que é hebraico, porque logo depois que a igreja se saiu do judaísmo, né? Porque hoje em dia o judaísmo de hoje não é o judaísmo da época de Jesus, imagine. Eles são basicamente cabalistas, né? E talmudistas. Eles não são os judeus que seguem, ou pelo menos seguiam, pelo menos o Antigo Testamento. Piores são piores, né? Porque eles seguem o Talmud, que nos xinga, né? A nós cristãos. Né? Por isso que quando tem uma procissão católica lá, uma procissão lá em Jerusalém, na Terra Santa, os judeus cospem. Por quê? Eles desprezam Nosso Senhor por causa das tradições, porque Jesus já condenava as falsas tradições, as tradições supérfluas, né? E que vinham muitas vezes de tradições humanas, falíveis, erradas dos judeus antigos. Que você vai ver bem isso no Talmud, nas Mishnah e outros escritos dos judeus. Tá bom? Então, meus queridos, é isso. Então é por isso que eu quis falar. Então, quando você tem a mentalidade protestante, quando você não estuda, quando você não teve a catequese muito boa, mas quando você tem pelo menos a boa vontade de saber o que é o santo sacrifício da missa, você não fala por aí bobagens, nem escreve bobagens, tá bom? Então muita gente fala, pensa e escreve bobagem. Não tem sentido. Estudar mais um pouquinho. O grande mal de muitos ditos católicos é porque não estudam e continuam com a mentalidade protestante. Isso quando não ficam lá no pessoal do RCC, do Siri Canta Lá na Praia, Siri Canta Lá Baxúria. Entenderam, meus queridos? Ou então ficam abanando o braço. Né? Eles não têm o sentido verdadeiro da missa, então bate palminha na missa. Vamos bater palma, eu sou o foco, vou bater palma. Eu sou Felipe Neto aqui, ó, batendo palma. Eles não sabem nem o que é o sentido da missa. Né? Muito embora a missa nova tenha sido feita para isso, né? Mesmo. E no contrário, você vê na missa tridentina o quê? Respeito, recolhimento, né? Senso do sagrado. As pessoas sabem o que está acontecendo ali, no sentido de que sabem que é um sacrifício. Não sabem em toda a sua amplitude e profundidade, mas sabem. E por isso elas respeitam. E não vão falar bobagem. Tá bom? Por isso que o padre está ali, não é de costas para nós, é de frente para Deus. Está ali. Quando um cirurgião está operando alguém, um centro cirúrgico, ele fica de frente para a galera, o pessoal, a assistência, ou o pessoal fica atrás dele? Ele está ali operando. Ora, o pessoal fica atrás dele, vendo o que ele está fazendo. A grosso modo. Então, o sacrifício da missa é isso. É uma ação de Deus em que ele, próprio Cristo, ele é o sacerdote e a hóstia, né, o sacrifício. Ou como diz o cordeiro. Tá bom? É isso, meu povo. Ó, a missa é algo tão belo e tão profundo que ninguém nunca na história conseguiu chegar lá. Né? Chegou perto, como os grandes padres e os grandes místicos. Chegaram perto, como o Padre Pio,
e o Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, muito provavelmente outros grandes santos, né? São Francisco de Sales, Santo Antônio de Pádua, né? E São José de Cupertino também era um bom sacerdote. Então, meu povo, é isso que é o sentido da missa, em linhas muito gerais que eu estou dando aqui, tá bom? Muito gerais. Então, por isso, olhem a missa com outros olhos. Não é pregação da palavra, não é recitação nem meditação da palavra. Pode ter isso na missa, assim como tem. Mas esse é apenas um aspecto que não é o principal. Porque somos católicos. Somos católicos. Então, gente, vamos perder esse viés protestante que entrou na cabeça de muita gente. Tá bom? Vamos nos aproximar da tradição católica. Vamos nos aproximar da reta doutrina. Vamos ouvir o padre David, o padre Fábio Calixto, os padres da família Beata Maria Virgens, lá do mosteiro do padre Jair Brito, Dom Tomás de Aquino, né? E os outros, os padres, os beneditinos que estão no mosteiro da Santa Cruz, tem muitos bons, excelentes beneditinos ali, da tradição, né? E é isso aí. Não quero me demorar muito, acho que eu já falei demais, eu quis fazer esse vídeo, porque eu queria completar justamente o vídeo anterior com esse daqui, tá bom? Mas eu tinha medo que ficasse muito comprido. E agora, aqui está, tá bom? Não vão faltar outras oportunidades para a gente tratar desse tema. Certinho? Beleza? Meus queridos, lembrando mais uma vez a trilogia que foi lançada agora pela editora Custódia Fidei, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Vou deixar também algumas indicações de livros para estudarmos um pouco melhor a Santa Missa. Também nos links aqui embaixo na descrição. Deixa eu ir que eu tenho que rezar o Ângelus, são 18 horas em ponto. Um grande abraço a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa a nostra Letícia, orar pro nobis. Grande abraço a todos. Salve Maria, Cristo, viva Cristo Rei. E se você gostou do meu conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva para receber novos vídeos. Tchau, gente. Grande abraço.